Capítulo 30. Raum. As coisas realmente estavam diferentes desde a última vez em que vi as terras. Aparentemente, todos os seres souberam com perfeição como se virar após a nossa partida. Eu acreditei que este lugar teria entrado em completa decadência, mas os unicórnios souberam como comandar tudo com maestria. Isso me dava um certo orgulho, orgulho deste povo, orgulho do que eles são. Eu tentava passar o máximo do meu tempo nas bibliotecas do conhecimento das anciãs, pois lá continha tudo o que eu precisava saber, todo o conhecimento que eu podia desejar para descobrir como as hierarquias se formaram, inicialmente como foram comandados pelos irmãos de Jane, e até como o tempo fora divididos às sub-hierarquias. As vilas e até mesmo os nômades. Esses seres eram intrigantes. Tudo aquilo para mim era novidade. E como rei, eu tinha o meu dever. Porém, a Linsley tinha que ser estendido de uma forma que eu não conseguia dizer. Porém, a Linsley tinha se estendido de uma forma que eu não conseguia dizer onde ela começava e onde terminava. As ruínas da minha antiga casa agora eram usadas como templo. Tinha velas que nunca se apagavam e rodavam completamente o lugar. Um ser com um talento impressionante para a pintura. Assim fez a trindade desse reino nas pedras. Minha Eniel estava exatamente como eu me lembrava, grifada ali naquelas pedras. Taylor estava diferente. Aparentemente se basearam em uma outra imagem para criar a dela. E eu fui pintado em uma forma de corvo, semelhante à minha, porém, ao mesmo tempo, era visível que não era eu. Aquele lugar era o ponto de partida num círculo de pedras. Era uma grande ironia. Olhar para aquilo me fazia pensar na consistência de como esse reino tinha se expandido e como eu parecia ter ficado para trás, simplesmente enfeitando a história. Me perguntava se em alguns anos eu conseguiria acompanhar tudo o que tinha acontecido, pois, na reunião dos mestres, existiam tantos reinos e tantas hierarquias. Nádia achou seu lugar, mas e eu? Eu era o rei perante eles e perante suas falas, mas eu não me sentia um. Sentia que agora eu era um invasor no meio de uma enorme democracia. Aquilo cansava, olhar para aquele campo de batalha onde tinha levado uma surra daquele garoto que havia me feito questionar ainda mais se eu era de fato um rei ou um ser tão poderoso quanto diziam as histórias. Será que eu havia perdido tudo que eu havia conquistado ao decorrer de toda a minha eternidade, quando fiquei poucos e poucos anos nas terras humanas? Tentava ficar na biblioteca, aprender sobre esses seres, sobre esse lugar e como ele evoluiu. Porém, a primeira coisa que aprendi era que tinha que visualizar um mapa de todo este local, que mostraria onde tudo ficava e onde tudo perambulava. Tinha que admitir, olhar para toda aquela novidade era extremamente assustador. Se Eniel estivesse viva, saberia dizer que saberia dizer que ela, sem dúvida, iria querer conhecer cada um daqueles cantos, saber cada uma das histórias daqueles seres, cada cultura, cada crença, e mesmo que isso levasse anos, décadas, séculos para se concretizar. E, e que mesmo após tudo isso acontecer, ela iria querer ainda mais sobre o seu povo. Não sabia como iria ficar ali sem ela, pois aquelas terras ainda me lembravam minha amada. E até mesmo ver Taylor com a sua forma híbrida, de fato agora, a forma real, me angustiava. Eu amo minha filha de todo o meu coração, mas ver ela e ver no que ela estava se tornando me deixava em pânico. Meus sentimentos, isto era minha maldição, sempre foi. Claramente, este é o meu ponto fraco, sentir afeto pelos outros.
olhando para Tai, se esforçando para melhorar dia após dia. Ver Nádia se tornando uma das guerreiras mais habilidosas e general de guerra, e me deixava simplesmente com inveja do poder que minha amiga tinha. As fratas primaveris estavam se tornando algo interessante de se ler. Descobrir que como foram formadas, até mesmo quem era sua líder. Saber esta história do seu povo poderia me ajudar a entender que as fadas de fato eram carnívoras e o motivo de serem também. Me vieram mais questionamentos do porquê tal apreciação de carne conforme eu ia lendo. Indo mais a fundo, entendi que as fadas gostavam de se alimentar de carne, pois isso as deixava mais fortes e dava mais acesso aos sentimentos de suas presas. E se tinham acesso aos sentimentos, elas conseguiriam criar sempre cenários mais realistas ao mundo humano. Era como se elas absorvessem as memórias vivas das pessoas ali. Jack, este era o nome do homem que machucou, esfaqueou, mutilou minha filha. Tinha me sentido tão mal por ter colocado a maldição nele e em Perséfone no final das contas, pois quando me contaram que ela tinha sido ferida, consegui compreender que certas atitudes tinham consequências que não valiam mais o risco. Porém, aquele homem era um covarde, ainda mais covarde que Black, sendo que preferiu atingir os mais indefesos do que um verdadeiro inimigo. Isso é um ato abrupto de um covarde. Enquanto minha filha era espancada, eu estava festejando no dia de Fênix, vendo renascer. Tinha que admitir aquilo era realmente lindo, o jeito que os seres dançavam, se esforçavam para deixar o festival mais alegre possível. Tocou o fundo da minha psique, mas, ainda assim, acho que eu poderia dizer agora: estar em Olinsley sem Aniel era a pior coisa. Era pior que viver no mundo humano, pois lá era semelhante ao inferno. Estava olhando para o teto, deitado, numa cama desconfortável, usada por tantos seres de diversos corpos, que tinha funduras no colchão em extremidades que eu nem sequer sabia que existiam em uma cama. Era muito fácil de sentir as lombadas ali. Em Aninsley, se você não tinha uma tarefa, você era basicamente nada e ao mesmo tempo não tinha nada para fazer. Era entediante. Por isso, sempre que eu podia, eu ficava longe de todo aquele reino, aquela pequena vila. Priembre tinha suas peculiaridades, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Hoje as coisas não poderiam ser assim. Afinal, durante a noite as fadas chegariam, e eu faria questão de entregar Jack a elas de bandeja. Uma batida na porta ecoou pelo cômodo, e eu me levantei para abrir. Eu encontro Nadia. Ela usava constantemente agora sua armadura de couro de dragão. Já soube das boas novas em que envolve a nossa pequena? Ela pergunta calmamente, se apoiando no batente da porta. Faço um sinal negativo com a cabeça. E, eu, e então peço para que ela entre. Enquanto ela passa e começa a ver todo o cômodo, consigo entender que o seu olhar era de completo nojo. Nunca ouviu falar em uma coisa chamada janela? Serve para arejar os locais como este. Nadia apontava para a janela no cômodo, perto de uma mesa, ao lado. Era de madeira e, ao mesmo tempo, fácil de abrir, fácil de fechar, onde tinham algumas flores morrendo já dentro de um jarro de água amarelo. Ela vai e abre, fazendo com que o cômodo rochoso se ilumine por completo. Conseguia ver agora. Tinham lesmas andando pelas pedras úmidas. Da parede tinham perto da latrina e principalmente na parede que tinha perto da latrina existia um monte de fungos e até mesmo cogumelos começando a crescer. Eu não sou mais governanta, e se tiver que voltar a ser, prefiro nunca mais ser a sua, pois às vezes eu esqueço como você é desorganizado, ela disse. O quarto agora cheio de coisas espalhadas, eu olho para ela e digo:
Bom, teoricamente eu nunca pedi para você ser minha governanta, Nádia. Você se ofereceu. Ainda assim, não tenho vontade de voltar a fazer tais coisas. Nádia chega mais perto e segura meu rosto fortemente com aquelas mãos ásperas. Pobrezinho do rei. Ela começa a rir. Quem olha para você, Raon, nem imagina que não consegue fazer as coisas direito, que nem sequer consegue abrir uma janela sem que os outros peguem a sua mão. E, até mesmo se entrassem em seu quarto e vissem a situação em que você mora, teriam pena. Você é um rei porco. Nem mesmo as suas piadas ácidas e de duplo sentido valiam a pena, porque eu entendia o que ela queria dizer. Entre quatro paredes, as coisas não tinham limites, e para mim não tinham mesmo. Não sei, eu nem sei mais o que estou fazendo aqui. Eu digo me sentando na cadeira, perto daquela mesa de madeira, agora completamente suja de pó. Olhe para tudo isso. Parece que eles conseguem viver muito bem sem mim, sem um rei, sem um comandante. Nádia não demonstra nenhum sentimento quando começa a falar. E se eles conseguem? Porém, você precisa entender, não está aqui para mandar neles. E está aqui para li liderá-los. Este lugar precisa de um rei que consiga manter as coisas unidas como uma cola. Necessariamente, você não precisa intervir em nada. Eu olho para Nádia, que sorri agora de maneira forçada. Como sempre, você às vezes sabe o que me dizer, não é mesmo? São os anos lidando com você, malditos anos ao seu lado. Nádia não demonstra mais sentimento algum quando fala. Eles cons... E se eles conseguem, porém, você precisa entender, não está aqui para mandar. Passei o resto do tempo dentro daquele quarto, olhando pelaquela janela, pensando se escrevia alguma coisa que iria ajudar na barganha. Ou, talvez, se esse povo era realmente um completo mistério para mim. Fazia anotações das coisas que eu conseguia observar e lembrar sobre os seres de Priebe, agora que consegui os ver pela janela. As fadas eram seres que não conseguia ter uma certeza de suas ações, pois tudo que elas faziam era igual pisar em ovos ou até mesmo cacos de vidro. Não sabia se poderia te machucar ou simplesmente te quebrar. Tentei pensar em outras possibilidades de poder banir ou até mesmo de torturar Jack. Aparentemente, o garoto sombra conseguia mantê-lo preso ali por dias, a fio sem nem sequer perceber, mesmo estando dentro dela boa parte do tempo. Ao que parece, aquele jovem era mais perigoso do que era mais era algo muito perigoso de se confiar. Estava ali, naquele quarto, escrevendo quando uma estrela cadente pousa sobre a mesa. Ela se desdobra em um papel e me fala que deveria encontrar Jane na vila. Pelo jeito, as fadas iriam aparecer em um local específico, e dessa vez não diferia a líder a qual elas e queriam falar. Queria que nós as esperássemos no centro de Priembe, com uma recepção derivadamente da primaveril. No bilhete, Jane dizia para encontrá-la no centro da estrela. Minha noção de tempo naquele lugar era muito limitada. Maldito tempo enferrujado. Porém, agora, reparando, tinha visto como todos os anátemas já tinham se recolhido, e como as ruas agora não tinha nenhuma alma vagar. A vila morreu tão lentamente que eu nem sequer reparei. Quando eu saí do quarto, desci as escadas, escuras agora, somente iluminado por poucas velas, até mesmo aquela pousada, que parecia estar constantemente aberta e receptiva, tinha suas portas fechadas, e o casal feliz que sempre me recebia, agora parecia que nunca esteve ali. Quando saí da porta fora da pousada, um forte cheiro de sangue fresco encheu meu nariz. Quando eu olhei para cima, vi que bem no canto do batente da porta tinha um rastro de sangue azul manchando. A madeira clara agora também tinha um rastro de sangue vermelho. Havia uma runa desenhada, proteção e prosperidade, com o sangue dos dois que moravam ali. Conforme eu ia passando pelas ruas e pelas casas, reparava nos detalhes que
tinha deixado passar anteriormente. Também observei o desastre que minha filha tinha feito se espalhar, como a praga que banhava agora o chão. Tudo ao redor parecia, se não morto, queimado, sem vitalidade, sem vida. Sempre foi visível que todos ali estavam constantemente alegres e contentes com as suas habilidades, mas agora não se tinha uma noção do amanhã. Bom, pelo menos até as fadas. Todas as casas que tinham o sangue manchado em suas portas com os mesmos símbolos, porém com cheiros diferentes. Parecia que não tinha sido necessariamente um animal abatido, mas sim vários. Cheguei no meio da vila e reparava que Jane estava levemente apagada. Eu não sei dizer o que se passou desde que ela e eu saímos de sua casa, mas seja o que tenha acontecido, a marcou de diversas formas. Era visível que até mesmo que, para alguém que eu não conhecia, ela estava sobrecarregada. Suas costas, seus ombros estavam muito tensos, e quando ela segurava o seu cajado com tanta força que as pontas de seus dedos se iluminavam, era uma das coisas Um fato muito curioso era que uma das coisas, Jane nunca usava roupas, mas até mesmo naquele momento ela estava usando algo, uma túnica florida e flutuante, com algo diferente, porém algo diferente que ela usou no Festival da Colheita. Olá, meu rei, ela me cumprimentou se curvando levemente. Jane, eu retribuo o aceno com a cabeça. Nossa general não foi convocada? Eu pergunto, olhando ao redor, procurando por Nadia. Tenho quase certeza de que ela não iria desejar ficar ali fora por muito tempo, para ver o que iria acontecer. Sim, meu rei, ela foi. Porém, ela e Black estão nas sombras. Estão esperando o sinal para trazer ele de dentro da escuridão. Nádia, como sempre protetora, ficou ali para guardar e entregar aquele sujeito para as fadas. Fico surpresa que ela conseguiu entrar naquelas sombras novamente sem sentir absolutamente nada. Por mim, nunca mais passaria perto daquilo ali. Ela é um demônio, não é, meu rei? Eu suspiro e então digo: sim, de fato ela é. Meio que talvez Jane tenha se esquecido de que eu sou ainda mais poderoso que ela. Acho que isso faz parte da sua natureza gostar da escuridão. Creio que seu filho, eu olhei para Jane, que se virou para encarar meus olhos escuros. Diria que é um bom treinador. Aparentemente, ele tem muitas habilidades com este meio, o meio das sombras. Sim, ele daria, disse Jane. Porém, ele se recusa. Ela desvia o olhar e se volta fixamente para onde eu presumi que as fadas chegariam. Meu filho é extremamente reservado, o que o impede de fazer muitas coisas. Queria poder dizer que eu entendi aquilo, mas seria mentira. Apesar de tudo, alguns sentimentos humanos, ainda assim, eram muito confusos para mim. Empatia, em principal, era algo que a minha origem, muito egoísta, não fazia um bom equilíbrio. Ficamos em silêncio por alguns instantes, até Jane bater o seu cajado no chão, e de onde saiu uma grande massa de estrelas e poeira. Uma conjuradora da noite estrelada. Que começou a circular todo o pentagrama. Aquilo era bonito de se ver, mas provavelmente não era algo bom, pois era tudo escuro. Ela colocou todas as constelações visíveis acima de nossas cabeças. Quando a noite alcançou todo o seu pico, era nítido que o caminho que ela havia preparado para a chegada das fadas era muito mais colorido da noite que nos cercava, onde agora tinha toda uma extensão que poderia ser visto para simplesmente alguém andar por ali. Um tapete de pétalas de rosas vermelhas e chamas verdes e azuis que iluminavam todo o caminho, em um véu de névoa que preenchia todo o local, brilhante, cheio de glitter. Elas chegarão muito em breve, disse Jane olhando-me. Ao cair da noite, as fadas chegariam. Era algo bonito até. Seria a primeira vez que eu veria fadas de tão perto. Fadas do mundo humano são singelas, mas as fadas daqui
são as comandantes de tudo. Mesmo que em sua vasta variedade, essas, as fadas das estações, são as principais. Jane olha para o lado e sussurra algo para a sombra que parecia ter vida própria, uma forma espinhosa e insólita. Tudo ao meu redor era uma junção de névoa e enxofre. Eu sabia que ali estava Nadia. Ao lado de Jane apareceu Black. Ele parecia se mesclar com todas as sombras que Jane tinha feito. E usava a mesma roupa de antes, aquela que usou para enfrentar Nadia e eu. Ao meu lado estava Nadia, segurando Jack, amordaçado com a escuridão de Black, amarrado, adormecido. Olá, meu rei, disse Black ao lado de Jane, se curvando levemente para frente para poder olhar para mim. Olá, jovem da idade, eu disse. Estava para me perguntar qual seria o exato momento da chegada, porém não demorou muito até se ouvir muito ao longe um cilindrar de guizos. Ao início era quase imperceptível, porém o caminho de rosas começou a se encher de pólen que preencheu todo o ar. Com ele, som de risadas de crianças do Iule, o som que nos rodava parecia ser como um coro de anjos, um leve soar do ar, com diversas risadas alegres de criança, porém com um toque muito assustador ao fundo. Se sabia que aquelas crianças não eram necessariamente crianças puras e ingênuas. Os guizos iam ficando cada vez mais altos, preenchendo tudo ao nosso ar. Naquele momento foi quando eu vi uma mulher muito alta, tão alta que poderia alcançar facilmente os 3 metros de altura. Sua pele era feita de casca de árvore, seus cabelos eram videiras espinhosas. Ao seu lado andavam 2 cervos gigantes, maiores do que ela ainda. Meia dúzia de servos seguravam a sua capa atrás dela. Eram baixos comparados a ela, porém, de estatura, poderiam facilmente chegar a uns 50. Os olhos da criatura eram tão escuros e profundos, pareciam não haver nada nas cavidades, com os cílios tão longos, os mais longos que eu já vi. As mãos estavam unidas em uma espécie de vara, como se ela não existisse. Ela caminhava, porém os seus passos eram tão leves como o bater de asas de uma borboleta. Ela chega à nossa frente e todos nós nos curvamos, com a cabeça levemente. Uma brisa fresca passa por nós, e quando eu levanto a cabeça, reparo que agora uma jovem que segurava guirlanda de flores estendeu-as sobre nossas cabeças, exceto a de Jack. Até mesmo o jovem da idade, estava com uma guirlanda de cravos negros ao topo de seus cabelos escuros e longos. Jane tinha várias rosas de cores diferentes e Nadia magnólias brancas. Eu não sabia o que cobria minha cabeça, mas eu podia entender que era algo espinhoso. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado por aceitar nosso convite, Rago-Kag, disse Jane sorrindo. Ficamos felizes que você aceitou nos ajudar. A enorme fada ainda não havia dito nada, mas as 2 servas que estavam ao seu lado então falaram em uníssonos quando sentaram-se em seu ombro e se uniram à sua pele de casca de árvore. E agora ela tinha o que pareciam ser 2 troncos e cabeças que estavam apoiados em seu ombro. Espero que a nossa visita não tenha sido em vão. Nós somos muito ocupadas e agora, com o chegar da invasão, somos ainda mais, as 2 disseram juntamente. Creio que a minha convocação tenha sido explicado através de minha carta, porém, se desejam que eu repita, irei fazer isto para vocês, disse Jane de modo trêmula, porém, ao mesmo tempo sem hesitar. Sua história foi assimilada por nós, líder Jane. Não precisa repetir, porém, como sabe, nós sempre temos um preço.
Eu entendo bem como funcionam as nossas energias, maestria. Ela faz um sinal para Nadia, que joga Jack aos pés da fada. Ela olha para baixo e os estralos da madeira de seu corpo são muito sutis. Ela parecia tão velha quanto eu. Porém, neste reino não existem exatamente anos de idade. Qual era a idade de uma fada num tempo que não se passa? Quando Hagukage volta para sua verdadeira estatura, olha para nós e então as duas em seus ombros voltam novamente a falar. Seus olhos escuros descem para o corpo que passava por cima de nós. Os sons de guizos foram ouvidos novamente, e ela vem andando em minha direção e se curva. Quando volta a olhar para todos nós, a sua boca se levanta sutilmente, mas a voz dela ainda não era ouvida. Eu não aceito restos, disse a enorme fada. Jane então deu um pequeno sobressalto. Com tudo aquilo que havia sido dito, poucas palavras, mas com grande impacto para ela. As fadas haviam negado a nossa oferenda. Porém, ela levanta os seus dedos e aponta na direção da casa de Taylor. Eu aceito outra coisa. A senhora não pode levar a nossa princesa, disse Nadia, dando um passo à frente, segurando o cume de sua espada pronta para ataque. Hagukage nem mesmo se move com aquela ameaça. Sabe bem disso. Eu não desejo a sua morte, general. Ela volta a olhar para mim. Eu desejo a vida. Faça para mim, faço então uma contraproposta. Para você, meu rei, eu quero ser a treinadora de sua filha quando a guerra tiver acabado. Quero que Taylor seja enviada ao meu reino com sua general de guerra para treinar com minhas valquírias. O desejo da fada não era algo muito difícil de se concretizar. Por isso, pensarei no que falarei para Taylor mais tarde, pois pensar agora, brevemente, sobre o treinamento que ela um dia nem sequer pensaria que teria, já que, aparentemente, o descontrole dela era muito grande e ela teria que em breve começar um. No ponto da sua existência, algo seria necessário. Ela teria que aprender a lutar, assim como Nadia aprendeu, porém, feito isso desde pequena. Me dê bons motivos para aceitar sua troca. Eu digo, preciso saber se existem vantagens na princesa treinar em seu reino. As duas comensais de Hagukage começam a falar no lugar dela, enquanto sua postura ereta não foi afetada novamente. Somos responsáveis pelo controle da vida de toda a natureza que existe no reino, meu rei. Somos aquelas que conseguem proteger e conjurar a criação à nossa bel vontade. Fora que somos as fadas, o tempo em nosso reino é de fato determinado, diferente do lugar afora. Como deve saber, nós conseguimos deixar a sua princesa como uma verdadeira máquina mortífera e digna de se levar o coração das nossas terras, as terras de ninguém. Em pouco tempo, para vocês, ela seria perfeita. Além dela, poder conseguir ter um autocontrole de uma arma que assim desejar, e nós mesmos poderíamos forjá-la. Dou um suspiro e eu olho para a Jane, que assente com a cabeça, porém de modo muito sutil, pois era ela que deveria fazer aquilo, e não eu, que poderia simplesmente errar a qualquer passo, a qualquer vírgula em minhas palavras, de modo errado. Que assim seja. Eu então estendo a mão para Hagukage, que assim que ela aperta, uma grande lufada de ar preenche toda a minha volta. E quando reparo, agora tinha uma marca de olho florido no meio dos meus dois pulsos, que, quando se juntavam, faziam um único desenho. As fadas somem num piscar de olhos e vemos que toda a magia feita, que simplesmente elas invocaram com uma lufada de vento.
Agora não passava de um mero borrão, tudo ali estava diferente. Olhando ao redor, de fato, as fadas tinham restaurado toda a vida da vila, com uma tremenda rapidez. Quando eu olhei para Jane, ela estava muito aliviada, mas sua visão ia diretamente para Jack, caído no chão, nas pedras úmidas, que indicavam uma profunda indignação. Podia jurar que, mesmo sem olhar para o rosto daquele rapaz, uma pequena ruga ainda tinha em seus machucados. E quanto a Jack, eu digo tocando nos ombros dela, os ombros estavam muito gelados. Nádia então fala: vamos escarrá-lo. Você disse que a floresta que seu filho cuida tem a fama de devorar as criaturas, certo? Jane então faz um sinal com a cabeça. O que acha de deixarmos lá e ver como é que vamos ver se ele realmente é capaz de sair de dentro daquela mata? Se ele terá uma nova oportunidade de viver e talvez aprender e refletir sobre suas ações? E talvez recomeçar em outra vila? Caso contrário, ele morre na floresta? Acho que é algo completamente justo deixar que as terras decidam. Jane e Black olham para mim rapidamente, mas novamente seu olhar voltam para Nadia. Isso não é uma ideia ruim. Essa punição já foi aplicada muitas vezes no inferno. Aquilo era uma grande mentira que foi dita por mim. Porém, eu queria fazer com que Jane entendesse. No inferno, as punições eram a coisa mais deliciosa e cheia de prazer para mim. Aquilo não chegava nem perto de uma verdadeira punição infernal. Jane pareceu aceitar, mas a jovem da idade não. Ele parecia sentir alguma coisa envolvendo mentira no ar. Jane somente balança a cabeça e quando dá de costas e diz para Black levá-lo para a floresta e o deixar no canto mais escuro. Ele então assente, segura o corpo do cara jogado no chão e rapidamente é sugado para dentro das sombras, como se Black some se unindo à escuridão. E em seguida, a minha fiel escudeiro vai junto. Jane vai embora, sem olhar para trás, sem dizer mais nada, sem se despedir. E fico ali sozinho. Porém, Nadia acaba voltando mais rápido do que eu imaginei. Ela enfim aparece do meu lado. E quando vejo, ela também não diz mais nada, simplesmente olha para mim, se curva brevemente e sai andando, indo em direção à casa de Taylor, como se soubesse que a sua pequena estava acordada, em plena aquela noite, renovada agora. Acredito que seria melhor Nadia dar a notícia para Taylor e não eu. Agora que sozinho naquela escuridão, estrelada, artificial, sem sono, sem muito o que fazer, eu então tomo a minha forma de corvo e ultrapasso toda a magia de Jane, indo em direção àquele pôr do sol, até a grande árvore, que era visível somente o seu topo, envolvida ali naquela pedra. E eu amaria essa visão. A visão das noites artificiais, a visão do pôr do sol eterno, e principalmente de como a magia selvagem ali era indestrutível. Eu mergulho em direção aos portões de raízes que anunciou a minha chegada brevemente. Ele rapidamente me permite entrar, mesmo na forma de corvo, ainda voando. Já que minha filha iria futuramente treinar com as fadas, seria melhor eu aprender o estilo de luta delas. Passei a noite toda lendo, descobrindo seus pontos fracos e fortes. No final, descobri que havia uma etapa do seu treino. Eram 5 fases diferentes, passando por diversas hierarquias das fadas guerreiras, assim como desejava. Ela deve enfrentar o seu próprio treinador em uma arena, e nessa batalha deve ser envolvido algum tipo único de luta, sendo ela uma mortal e ambas as guerreiras no campo de batalha têm os seus sentimentos guardados por um feitiço, e somente a fome de sobrevivência fica à fronte. Isso faz com que a luta seja ainda mais realista, para que não haja interferência de sentimentos ao seu adversário. Também a guerreira que vencer
ou morrer tentando, passa pela conquista da arma própria, e então a premiação, e é comemorada com 3 dias de longas festividades, bebedeiras e danças, em homenagem agora à nova valquíria que tinha nascido. As fadas geralmente formavam as melhores guerreiras, porém elas eram completamente desligadas de afeição aos outros reinos, que não estavam ligados à magia da terra, sol ou lua. Fico pensando se a minha filha teria carregado a mesma habilidade de luta de Eniel. Eu realmente rezava que sim, se ela seria tão indestrutível como a mãe fora. E se ela realmente amava aquela jovem deidade. Creio que minha filha realmente poderia se tornar alguma vez a rainha, e Black talvez o seu braço direito, ou até mesmo o príncipe desse lugar. Aquela ideia me animava. Minha filha é uma rainha indestrutível, com alguém que podia cuidar dela. Uma sinergia, essa sinergia de fadas, por fim, realmente foi algo muito bem feito pelas minhas mãos. Eu fiquei orgulhoso de mim mesmo. Estava olhando fixamente para o livro, lendo calmamente as técnicas de guerra e todas as armas que já haviam sido feitas e forjadas pelas fadas, quando uma bola de cinzas cai sobre o livro, bocejando brevemente, mas por fim se desdobrando num papel queimado, com letras douradas como ouro. Meu rei, hoje haverá uma reunião com os líderes e príncipes das outras vilas e reinos. Peço que o senhor leve as anciãs consigo ao encontro. Assinado Black Haley. Aparentemente, hoje o conselho iria se reunir novamente. Eu então fecho o livro, amassando o papel dentro dele. Eu provavelmente voltaria a ler mais tarde mesmo. Levanto-me e devolvo na estante. A biblioteca agora estava cheia, por mais que estivesse de noite. Porém, não era mera semelhança, a julgar que os seres ali que estavam na biblioteca eram todos seres do crepúsculo. Após colocar os livros que tinha lido nos seus devidos lugares, subi e desci as diversas escadarias da biblioteca infinita. Vou até onde a estátua das anciãs se encontrava e e a toco, sentindo a magia delas consumir a minha mente e corpo, causando um grande choque e tensão. Quando eu abro os olhos, eu estava imerso naquela escuridão, com as 3 gemas que formavam os seus seres, dançando e perambulando. Eu então me curvo perante elas e elas começam a dançar à minha volta, como espíritos errantes. Meu rei, todas elas dissem juntas, temos uma feliz notícia para informar. Conseguimos mapear os paradeiros dos anjos e dos demônios. Queremos a sua permissão para ir à reunião. De onde eles virão? Então eu pergunto. As 3 sorriem e preenchem a minha visão, que começa a mudar. Eu então sou levado para o começo do fim de tudo. Estava no meio do círculo de pedras, no começo do céu, que havia se partido numa grande onda de nuvens, que rodava como um furacão, começando a se formar raios que dançavam e iluminavam completamente o portal, de onde caíam diversos raios luminosos, os arcanos. Os anjos que desciam e olhavam para mim como se tudo aquilo fosse de fato real, como se eles estivessem ali, prontos para destruir tudo sem piedade. A imagem rapidamente muda e estava agora em outro local. Não tinha estado ali antes, porém, enormes rochas empilhadas começavam a se rachar e derreter, sendo consumidas por lava e fogo. O cheiro de enxofre que infestou meu nariz, eu sabia o que era aquilo. Era o cheiro do meu lar, o cheiro do inferno. Era um portal que ia diretamente do inferno para Linsley, protegido por diversos símbolos de proteção por cordas grossas. Magia antiga, mais antiga até mesmo do que eu. E eu era muito velho, como você já deve saber. Aquilo estava ali há milhares e milhares de anos. Mas como? Antes mesmo da fundação de Linsley? Antes mesmo de eu chegar ali? Como eu não senti aquilo?